graça e a paz. Amém, irmãos? Estou aqui nessa noite muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e o pastor Ismael pela confiança. Eu gostaria de convidar os irmãos, então, sem perca de tempo, que nós temos aqui a ceia do Senhor. Então, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Deus tem essa mensagem para nós nessa noite. Deus falou muito comigo e eu gostaria de ser um canal de bênção para a sua vida nessa noite, amém? Então, segundo a versão da minha Bíblia, diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembaraçado cuidadosamente as suas redes, lavavam elas. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. Ele solicitou o que afastasse um pouco o barco da praia, e assentou-se dentro do barco e ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, segundo a tua palavra, lançarei as redes. Até aí, irmãos. Nós vimos pela inscrição aqui do evangelista Lucas algo que me chamou a atenção quando o Senhor estava falando comigo, e Deus me concedeu essa oportunidade de ministrar num culto tão importante como esse, e diante de pessoas tão importantes como vocês, que valem todo o sangue de Cristo. Nessa noite, irmãos, eu quero ministrar sobre a palavra de Deus com o tema: tente outra vez. Tente de novo. Tem muitas coisas para a nossa vida que é tão difícil, amados. Tentar outra vez, começar de novo, ter um novo começo. E é tanta frustração, não é verdade, irmãos? É tantos problemas que nós passamos, dificuldades, a qual nós encontramos passando por essa pandemia. Muitos empresários, nós vimos fechar as portas no centro, e não é só na cidade de Campinas, que eu tenho visto na cidade de Campinas, na cidade de Valinhos, de Vinhedo, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas passando pelo vale, passando pelos estreitos. E falar e tentar de novo, e falar de frustração, é uma séria dificuldade em que nós temos em administrar as frustrações. Nós encontramos, irmãos, nessa passagem, Pedro e os seus sócios, nessa empresa de pesca, pequena empresa, microempresa de pesca que eles tinham, com os filhos de Zebedeu. Ali estava Pedro, André, Tiago e João. Queriam ser pessoas marcantes na história do Evangelho. Pessoas que a princípio Jesus ali chamava dentro do seu cotidiano, dentro daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles sabiam de melhor fazer. E Jesus chega naquele cenário, como nós conhecemos, nós lemos alguns trechos da palavra de Deus, que ali Jesus chega, e Jesus faz um pedido até estranho, para alguém que estava frustrado, para alguém que estava cansado, para alguém que estava a ponto de desistir.
E Jesus no capítulo 4 diz: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Que palavra forte nesse momento. Que palavra que impactou o coração de todos que estavam vindo, de todos que estavam ali ao redor de Pedro. Porque, irmãos, todos nós, realmente nós temos um ponto igual a Pedro. Todos nós temos algo semelhante a ele. Todos nós fugimos de alguma coisa. Fugimos de situações. Preferimos fugir de pessoas. Preferimos fugir de lugares. Preferimos fugir de lembranças, deixando o nosso passado, porque é algo difícil de eu e você já administrarmos. Então é mais fácil fugir do que tentar outra vez, fugir do que tentar de novo. Não é verdade? Não é assim? Quantas frustrações já marcaram a nossa vida? Quantas frustrações existenciais nos acompanham? Pessoas frustradas. É na sua área sentimental, é na sua área financeira, é na sua área ministerial. E uma série de coisas vão frustrando, e acaba que encobertando a nossa fé, o nosso campo de visão, de olhar para o alto, como disse o salmista, de onde vem o nosso socorro. Às vezes nós não enxergamos o céu, o alto, e preferimos as nossas frustrações. Só que as nossas frustrações, irmãos, nos impedem de chegar onde Deus quer que nós chegamos. As nossas frustrações são um inibidor natural de nós. Muitas pessoas que se frustraram no passado, se frustraram no presente. É difícil alguém falar: vamos tentar de novo, vamos tentar outra vez. Mas são tantas frustrações, tantos desgostos, que a pessoa para, a pessoa não vai adiante. E isso não é diferente de pessoas que eu estou pregando nessa noite. Deus conhece o insondável, aonde o bisturi não consegue chegar, aonde o profissional não consegue obter a resposta. É nesse campo, o coração, aonde o Espírito de Deus penetra e conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades nas noites mais terríveis, que nós estamos com a cabeça no travesseiro, mas acordados, porque a dor, ela fala alto. Infelizmente, esse é o quadro de muitas pessoas aí fora, mas também é o quadro de muitas pessoas que estão aqui dentro. Pessoas que conhecem o Evangelho, assim como Pedro conhecia Jesus e não era o primeiro encontro. O Evangelho diz que no capítulo 4, Jesus curou a sogra de Pedro. E não era por causa disso que Pedro estava frustrado, não. Mas Pedro estava aqui, irmãos, frustrado pela dificuldade. Porque a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles saíram então para pescar. A Bíblia diz aqui, irmãos, que tinha tudo para dar certo. Eles conheciam o mar, eles estavam com pessoas certas, eles estavam no tempo certo, na hora certa, e tudo tinha a condição para dar certo. Não é assim? Quando a gente ouve aquele, não é provérbios, mas é um ditado que fala assim, ó: se você estiver com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, no dia certo, vai dar certo. Mas para Pedro não deu certo. Eles estavam no meio de pessoas experientes, no lugar que eles conheciam, à noite, melhor horário para pescar na madrugada, onde os peixes maiores saem de superfície. Eles vão e faz o caminho do sucesso. Deu certo outras vezes. Levaram os 2 barcos, as redes, e nada. E passaram a noite. Chegou a madrugada, nada. Vamos tentar então outro local ali. Aqueles cardumes costumam estar ali,
Quem sabe eles falavam assim, jogavam a rede e nada, recolhiam e nada, nem sequer um caranguejo subia, nem um peixinho, nem um guaru, nada. A madrugada avança, raia o dia, a situação então é meio que vexatória, difícil. Eles precisavam disso para sobreviver, era o seu ganha-pão. O mar não estava para peixe, como eles saíram, quem sabe, tão empolgados em pagar aquela conta, sobrar o dinheiro para aquele mês, para fazer isso, para fazer aquilo. Contar com o dinheiro antecipado é difícil, irmãos. Lidamos com essa situação no nosso cotidiano. A gente está contando com aquele dinheiro e fala assim, não vai vir, não chegou, não deu. A frustração é automático, vem. E para levantar de novo, e para conseguir de novo acreditar, aí já não há mais empolgação, aí já não há mais aquela emoção, aquela força. E dentro disso, irmãos, nós encontramos como Pedro, vamos lavando as nossas redes, vamos deixando de lado as nossas forças. E quando nós lavamos as nossas redes, como os pescadores, tem um significado. Vou dar um tempo. Só que o tempo é indeterminado. Eu não sei como, quando e como eu vou tentar de novo. Quando você vai tentar de novo? Você se frustrou? Quando você vai tentar de novo? Não, nem penso nisso. Nem passa pelo meu coração isso, tentar de novo, eu vou me frustrar. Quantas vezes você se frustrou? Mais de 10. Quantas vezes você tentou? Muitas vezes. Vai tentar de novo? Não. Aprendi a lição? Não. É minha sina. É assim. Estavam lavando as redes. E não pense em rede como o dia de hoje, de nylon, não. Uma rede fabricada com pele de animais. Geralmente arrebentava mais fácil, não era tão resistente como as redes dos dias de hoje. O recurso era outro, era muito caro. Estava lá o prejuízo, estava lá a insatisfação. Haviam 2 barcos vazios, com redes vazias e com pescadores frustrados. Assim como, quem sabe, você está aqui nessa noite. É um sonho de um casamento frustrado. É um sonho de uma empresa frustrada, que fechou as portas, ou nem saiu do papel. É aquela casa que você sonhou, hoje é o aluguel que você não consegue pagar. É uma situação que você vive, quem sabe, na situação espiritual mesmo. Já não é mais o mesmo. Já não faz as mesmas coisas que fazia antes para Deus, hoje está aí. Só por um triz da sua fé, cabisbaixo, triste. Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus não vai insistir mais com a minha felicidade, Deus não se interessa mais pela minha felicidade, e é por isso que eu estou pagando os erros dos meus pecados. Então Deus se esqueceu de mim, Deus faz tudo pelos outros. Eu vejo os outros no sucesso, eu vejo os outros vencendo, eu vejo os outros avante. A minha vida parou. Sabe o que é isso? Os homens criaram um Deus segundo eles imaginaram, criaram. Só que o Deus que criou o homem é diferente do Deus que o homem criou. O Deus que o homem criou é um Deus de frustração. É esse aí que eu falei antes. É um Deus que frustra, porque não é o Deus da Bíblia, é um Deus que o homem criou. O Deus que o homem criou, irmãos, Ele vai casar na vida de alguém o retrocesso. A pessoa vai voltar para trás, a pessoa vai voltar na velha vida, a pessoa vai se entregar para os problemas e vai se destruir, acreditando que aquele lá é o Deus que Ele criou, é o Deus verdadeiro. Não, esse não é o Deus. O Deus que criou o homem é esse aqui, manifestado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
um Deus que se compadece, um Deus, irmãos, que tem misericórdia no Antigo e no Novo Testamento. É um Deus que tem empatia, é um Deus que pode sentir o que nós sentimos, e tem a dor que nós sentimos por dentro. Ele sente, Ele se compadece. É por isso que Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é um Deus que tem misericórdia de mim e de você, e nos quer vencer, e quer que nós chegamos lá, e você vai chegar lá do outro lado, e você vai, aleluia, obter aquilo que Deus sonha para você. Só que tem uma coisa, tem muitas coisas que vão acontecer na minha e na sua vida. Sabe de qual maneira? A maioria das coisas que Jesus quer fazer na minha e na sua vida vão depender de uma atitude que nós tomamos. De uma atitude. Ele chegou para o frustrado Pedro e queria uma atitude. Olha só, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e disse, e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançais as vossas redes para pescar. O que um carpinteiro poderia ensinar a um experiente pescador? O que um carpinteiro entendia de pesca? Você acha que Pedro não tentou? Você acha que Pedro não se frustrou pensando nisso? Quem sabe? Mas tinha algo de diferencial nisso. Quando Jesus chegou, ele sabia que eles estavam frustrados. Quando Jesus chegou, irmãos, ele sabia que tinha 2 barcos vazios, tinha rede vazias, tinha pescadores frustrados. Eles estavam lá cabisbaixo, lavando as suas redes, mas de repente começa a ouvir passos de uma grande multidão se aproximando. E quando ele começa a ouvir os passos das grandes multidão se aproximando, não foi isso que impressionou Pedro. Foi que no meio da multidão, andando de passos largos, estava lá Jesus de Nazaré, vindo em sua direção e fazendo as coisas, irmãos, estranhas. Jesus fazia as coisas estranhas. Jesus pediu para ele voltar. O que Jesus pede para nós, irmãos, é difícil, é verdade, é difícil. Não é fácil fazer o que Jesus manda. Jesus estava pedindo para Pedro, para ele voltar aonde ele estava em fuga. Você reparou nisso? Aonde ele estava fugindo, Jesus estava falando para ele voltar lá. Aonde nós fugimos, irmãos, é aonde Jesus quer que nós voltamos. Só que você tem coragem, eu tenho coragem, nós temos coragem. Você tem coragem de voltar aonde você quer evitar o seu sofrimento, a sua frustração, você quer evitar, você quer fugir. Mas esse é um ingrediente que Jesus vai usar para te dar a vitória. Porque a vitória não começa fora, começa dentro de você. A vitória, irmãos, o potencial não está lá fora, está dentro de você. E você não enxerga. Tem alguém que enxerga o seu potencial. Tem alguém que enxerga, aleluia, quem você vai ser se você obedecer à voz do Mestre. Vai para as águas profundas. Prepara a sua rede. Prepare-se para o mar. Porque você tem um Deus que te enxerga. Você tem um Deus, aleluia, que anda com você. Conhece as suas lágrimas. Conhece o seu limite. Mas também Ele sabe que não parou. Não acabou para você. Não. Não acabou. Não. Ainda está de pé aquele negócio. Ainda está de pé, aleluia, glória a Deus, está de pé a promessa do Senhor para a tua vida. Ou você pensa que aquele sonho é seu, ou você pensa que aquela vontade de você ter algo, de você ser algo, é sua. Andarão 2 juntos se não tiverem em acordo. Amós 3:3.
Você está em acordo com a palavra do Evangelho? Você está em acordo com Jesus de Nazaré? É Ele quem está com você. É Ele quem fala no teu coração. E isso é forte, irmão, aleluias. Então, irmãos, Ele quer que você prossiga. A Bíblia diz aqui algo interessante. A Bíblia diz assim, meu irmão, que a palavra de Deus fala então que nesse ide, Pedro estava ouvindo a palavra de Jesus. Enquanto Jesus ministrava, acontecia algo com Pedro, como ouvinte. Enquanto Jesus pregava, enquanto ele estava ministrando, a frustração de Pedro, quem sabe, estava dando lugar à fé. A frustração de Pedro, quem estava dando tempo, agora estava fitos em que Jesus estava falando. É isso que tem que acontecer com você. O seu problema não pode ser maior do que a palavra de Jesus. Tira ele de foco, o seu problema, e coloca a palavra de Jesus em primeiro lugar. Para de pensar lá, desliga lá. Você que está aí de casa, que me ouve, liga na palavra de Jesus. Então, Jesus encerra o sermão, entrega a palavra. Agora chegou algo que eu e você, irmãos, precisamos lidar com isso. Não é só ouvir a palavra, não é só achar a palavra bonita, não é só gostar de ouvir Jesus falar, de Jesus pregar, não é só gostar da palavra, não. A multidão, diz aqui no versículo 1, que apertava para ouvir Jesus falar a palavra de Deus. Isso não basta, é ouvir a palavra de Deus, e agora? Sair como uma mola propulsora, sair como alguém que vai agir a sua fé. O que você vai fazer com o que você está ouvindo? Se você ficar como um mero ouvinte, receber só a palavra por esse tempo, Jesus diz que vem Satanás, ainda arranca do teu coração aquilo que você ouviu. Mas se você usar a palavra de Jesus como a sua referência, se você usar a palavra de Jesus como o princípio da sua ação, você vai agir segundo a palavra de Jesus, que é tentar de novo, é prosseguir de novo. Então Pedro aqui sai do conforto de ouvinte, e agora ele vai para a ação, ele vai para agir. Porque o evangelho, irmãos, os evangélicos, ou o cristianismo, o negócio de cristianismo começou como chacota, você sabia disso? O negócio de cristianismo, chamado cristão, era um nome pejorativo. E cristianismo começou no Império Romano, com Constantino. Mas agora o cristianismo para nós, o ser cristão, irmãos, é viver um estilo de vida, é um estilo de vida. Não é uma religião, é um estilo de vida, aonde você age o evangelho, aonde você é o agente do evangelho, aonde você é o discípulo de Cristo, o evangelho prático, na prática. É isso, irmãos, ouvir e praticar. O que vale mais, irmãos, é a prática. Mas para a prática ser correta, primeiro, ouvir. Ouve o evangelho, pratica o evangelho, viva do evangelho. Então nós vemos aqui, agora Jesus proporcionando para Pedro a prática. Vá para as águas mais profundas. Aí ele começa a lançar diante de Jesus a sua frustração. Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós estamos cansados, não pegamos um peixe sequer, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar as redes. Será que você vai tentar? Será que você vai ter um novo começo? Será que você vai ter uma nova oportunidade? Vai ter sim, vai acontecer sim, aleluias. Você crê, irmãos,
independente da pandemia ou não? Você crê que você vai subir nesse altar ainda? Ou quem sabe em outro lugar, se não conter de pessoas, você vai celebrar o seu casamento aqui, você acredita? Você vai acreditar que você vai pegar esse microfone e testemunhar o seu milagre? Você acredita nisso? Você acredita que até sem falar nada, as pessoas vão dizer, esse Deus que você serve agindo na sua vida? Porque nós pensamos que Deus agindo é coisas grandes, às vezes é coisa pequena, que nós precisamos, e ficamos tão alegres com coisas pequenas aos seus olhos, mas para Deus não. Deus nos despreza as coisas pequenas, que nos deixam felizes, realizados, irmãos, acreditando que esse Deus não se importa com as coisas pequenas. Não, o que é milagre é a sua especialidade. E diante, irmão, das frustrações que Pedro estava vivendo, passando, chega Jesus, na sua frustração, na sua dor, chega Jesus. Aí você pode falar, mas por que ele não veio antes? Porque deixou passar a madrugada inteira, sofrendo frustrações, gastando e desprendendo força. Por que ele não veio antes? Ele me desamparou? Ele estava indiferente com a minha dor? Isso aí é só a sua dor falando, é só o seu problema falando. Cala ele, silencia o seu problema, silencia a sua dor, silencia a sua frustração com a palavra de Deus, com a voz do Evangelho. Toda vez que Jesus viu uma situação, ele se compadeceu. Você acha que ele não vai se compadecer da sua vida, da sua família, daquilo que você acha que para você acabou? Não. O carpinteiro pode não entender de pescaria aos olhos de Pedro, mas ele entende como se fabrica um barco. Oh, glória! E além disso, ele está no comando da situação agora. Interessante que havia 2 barcos, um vazio e 2 barcos. Os 2 estavam vazios. Agora com Jesus, a primeira rede que começa a encher de peixe é a de Pedro. Olha só que interessante. Eles começam a puxar para o barco de Pedro começa a encher, porque Jesus estava presente no barco de Pedro. E a Bíblia fala algo interessante, que quando começa a encher, eles pegam os peixes e passam para o outro barco também começa a encher. E a Bíblia fala também algo interessante, que por quase as redes se romperam. E a Bíblia também repete para os barcos, quase os barcos se afundaram. Você reparou uma coisa interessante? Os quases da nossa vida. Quase eu cheguei lá, quase eu casei, quase eu venci. Tem um time de Campinas que está cheio de quase, mas não chega lá. Isso é quase. E tem outro que ficou parado no tempo. Nós chegamos lá quase, não deu. Os quase não ganham título. O quase não dá vitória. O quase não alcança nada. O quase só gera frustração. Quase. Mas você reparou que com Jesus teve os quases, mas completou a obra. A rede não rompeu, o barco não afundou, e você não vai morrer, e você, aleluia, não vai se decepcionar com Jesus. Não tem quase para Jesus, não tem o meio termo para Jesus. Com Jesus, irmãos, aleluia, é vitória em cima de vitória. Ainda que você entenda como decepções, que nós entendemos como decepções, os finais de algumas coisas, o final de uma amizade, o final de um relacionamento, o final de alguma porta fechada, nós não entendemos como derrota. Não. Tem coisa, irmãos, que nós nunca vamos entender nessa vida. Quem sabe Deus não vai falar com nós.
assim como Jó não compreendeu o que ele estava passando, por que de tudo aquilo. Só sei de uma coisa: nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus, irmãos, que nos aceita. Assim como nós vemos que Pedro, depois disso tudo, ele ficou impressionado. Com os peixes? Não. Com o milagre? Sim. Só com o milagre? Não. Mas com a pessoa de Jesus, na sua santidade. A santidade de Jesus incomodou a Pedro, a ponto dele olhar para si mesmo e achar nele tantos defeitos, tantos pecados, e achar que ele era indigno. Assim como aquele centurião falou: eu não sou digno de que você entra debaixo do meu telhado, eu não sou digno. É o quebrantamento, é o ser humilde que age assim. Alguém que está sendo quebrantado, trabalhado pelas dores, trabalhado pelas dificuldades, trabalhado pelas escassez, trabalhado pelas tribulações, mas a cada vez mais ele está sendo quebrantado, ele está sendo crente, ele está sendo um servo fiel, porque as lutas, as provas não derrubam ele, mas transformam ele numa pessoa melhor. E vem Jesus, o seu Salvador, e vem Jesus, a santidade, a qual ele olha para si, os seus pecados, sabe que é pecador, sabe que é errado, mas ele se arrepende, mas ele se aquebranta, e ele tenta consertar os seus caminhos, e ele tenta consertar os seus pecados, mas ele mesmo, ele sabe que ele não consegue, ele precisa do Salvador da vida, ele precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. Assim estava Pedro agora transformado, assim como Pedro chamou Jesus de mestre. Para Pedro, Jesus era mestre. Quando ele curou a sua sogra, quando ele curou os enfermos, quando ele expulsou os demônios, até então ele era mestre. Mestre é quem ensina, mestre é quem tem autoridade. Mas a partir do momento quando Pedro foi quebrantado aqui, ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Ele era mais do que um mestre, mais do que alguém que ensina. Ele é Senhor, estava acima como seu Deus. Então ele se prostra diante de Jesus e faz um pedido: aparta de mim, que eu sou um homem pecador. Jesus não atendeu esse pedido, porque Jesus não se aparta do pecador. Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Aquele que então está quebrantado, aquele que está agora entendendo que realmente Jesus o aceita assim como ele é. Jesus te aceitou assim como você é, no seu perfil, na sua humildade, nos seus defeitos, nas suas falhas. Porque quantas falhas Pedro tinha? Pedro era sanguíneo e colérico. Pedro era um problema no meio dos discípulos, mas era o que se saía à frente, era o que perguntava, era o que mesmo menos iletrado era, mas ele tinha a unção da liderança. Ele tinha algo que Jesus viu dentro dele para o escolher. Você sabe como o homem escolhe o outro homem? O homem escolhe o homem por aquilo que ele fez. Você sabe como Deus escolhe o homem? Deus escolhe por aquilo que ele pode fazer. Ele estava olhando para um pregador que ali iria pregar para mais de 5.000 almas. Ele estava olhando para alguém que a sua sombra iria curar os enfermos. Ele estava olhando para alguém ali iletrado naquele momento, alguém quem sabe boca suja, alguém quem sabe ali que dava trabalho, que era nervoso, briguento, mas ele sabia que trabalhando naquele coração era alguém tão fiel, que
que apesar de ter negado 3 vezes, é alguém que preferiu, na sua morte, morrer crucificado de cabeça para baixo. E dizendo: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro morreu. Não negou a sua fé, não negou o seu amor. Pedro amava a Deus, Pedro amava a Jesus. Apesar de todas as situações, isso ocorreu de novo lá na frente. Os discípulos voltaram a pescar quando Jesus estava crucificado. E Jesus, antes de ser assunto ao céu, de ressuscitar, eles estavam na pesca de novo. Parece que o episódio aconteceu de novo. Jesus apareceu de novo. Jesus te dá uma nova chance, me dá uma nova chance. É tempo de tentar de novo, irmãos. É tempo de você acreditar no seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que ficou para trás, eu não sei o que você quer nem pensar em viver, mas acabou isso, viu? Acabou isso porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Ele está te convidando para você ir para o alto mar, para você lançar suas redes. Vai preparando as suas redes, vai preparando o seu enxoval, vai preparando os seus sermões, vai para o seminário, vai preparando. Eu estou preparado. Isso. Espera aqui o Senhor. Especialista em enxergar quando nós estamos lavando as nossas redes. Ele é especialista em enxergar quando nós estamos forçados. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu o Evangelho, você que ouviu a palavra de Jesus. Essa palavra vem muito mais na vida dos discípulos, na vida de Pedro, na vida de André, na vida de João. Ele alcançou Paulo, alcançou os gentios, atravessou a América, chegou no Brasil, chegou no mundo todo. O Evangelho chegou a mim e a você. E no capítulo 5, versículo 11, diz que depois de todo o sucesso, de tudo que eles viram, de todo o milagre, eles abandonaram barcos cheios, 2, redes cheias. Agora não era igual quando eles estavam frustrados. Tinham 2 barcos vazios, redes vazias, pescadores frustrados, mas agora tinha barcos cheios, redes cheias e pescadores satisfeitos. E sabe o que eles fizeram? Largaram tudo isso. Não sei se foi com Zebedeu. Eles largaram tudo isso para seguir a Cristo. Eles deixaram o milagre lá para ir atrás do milagreiro. Eles deixaram lá a bênção para ir atrás do dono da bênção. Você quer o dono da bênção? Você quer o dono dos milagres? Aleluia. Quantas coisas você deixou para trás? Eu quero que você incline suas cabeças, incline vossas pontes, feche os vossos olhos, você que pode. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela essa oportunidade. Queremos, meu Deus, Pai, aleluia, essa unção que perdure para a nossa vida, porque os mares vão liberar os peixes, porque os mares vão liberar aquilo que está preso, aquilo que nós não enxergamos no fundo do mar, vão estar nas superfícies, porque o Senhor entende de peixe, entende de carpintaria. O Senhor dá ordem aos peixes, o Senhor dá ordem aos ventos, o Senhor dá ordem ao inferno, para que nós obtemos não só as bênçãos, não só os milagres, mas o milagreiro, o filho da Dona Maria, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, aquele que conhece o nosso nome e conhece, aleluias, as coisas que estão escritas no livro da vida. Ele prometeu a Pedro, e Pedro perguntando ao Senhor: que nós obteremos se nós renunciarmos tudo
E Jesus respondeu lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, disse: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou propriedade, por minha causa, receberão em troco 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. É o valor do Evangelho, é o valor de Cristo. Então, irmãos, em nome de Jesus, saia com essa palavra no seu coração. Receba essa unção dessa palavra, porque nem óculos eu deixei em casa, eu não estou conseguindo acompanhar o meu esboço. O Senhor enviou essa mensagem do coração de Deus para o teu coração. Quantos podem aplaudir o Senhor nesse momento? Amém, aleluia. Estavas desde o princípio, adore o Senhor. Eterno tu és, Senhor.